Então os raios-x que são produzidos no anodo, eles podem ser produzidos de duas maneiras. A primeira delas, que vai chamar raio-x característico, é quando os elétrons que são ejetados pelo cátodo interagem diretamente com o elétron da camada K de um átomo do anodo, expulsando esse elétron na camada K. Então abre uma vacância na camada K que é preenchida por um elétron de uma camada mais exterior. E quando isso acontece, existe a emissão de energia, de um fóton de energia, no comprimento de onda do raio-x, tá certo? Mas isso só vai acontecer se o elétron expulso é um elétron da camada K, porque aí quando ele é preenchido, a energia é suficiente para gerar um fóton de raio-x. Então, esse é o raio-x característico. Existe um outro tipo de raio-x, que é o raio-x de frenamento. O raio-x de frenamento, ele ocorre não pela expulsão de um elétron do alvo. O que acontece é o seguinte, o elétron que sai do cátodo, ele passa muito próximo do núcleo do átomo-alvo e ele é atraído por esse núcleo. Então ele perde velocidade, ele perde energia cinética, muda de direção. E essa energia cinética que é perdida, ela é emitida na forma de raio-x. Por isso que se chama raio-x de frenamento, porque aquele elétron está sendo freado. E a energia cinética, então, que ele perde, vai sair na forma de raio-x. Para produzir imagem, para você usar o raio-x para produzir imagem, você pode manipular esse raio-x, a intensidade desse raio-x, as características desse raio-x, que vão influenciar na imagem, lá na lâmpada, lá na ampola do equipamento, mesmo o equipamento moderno de hoje, tem duas variáveis que você pode alterar para poder influenciar no raio-x e, consequentemente, na qualidade da imagem. A primeira é a amperagem. Então, se eu altero a amperagem, eu estou alterando a quantidade de elétrons que saem do cátodo para o anodo. Quanto mais elétrons saem, mais fótons de raio-x, mais feixes de raio-x eu vou gerar, certo? Então eu vou ter mais ondas de raio-x passando pelo corpo da pessoa, pela mão, seja o que for. Então, quanto mais raio-x passa, mais a imagem fica negra. Quanto menos raio-x passa, mais branco fica o filme na hora de revelar. Então você vai manipular isso de acordo com o material biológico que você está irradiando, que você quer gerar a imagem. E para isso existe todo um curso de radiologia em que o sujeito aprende a alterar o equipamento, a manipular o equipamento. É para isso que existem especialistas em radiologia que manipulam o equipamento para que você tenha o raio-x emitido de forma apropriada para a imagem que você precisa produzir. A outra alteração que você pode fazer lá na lâmpada, lá na ampola do equipamento, qual é? Eu posso alterar a quantidade de elétron, já falei, a amperagem do aparelho, e posso alterar a energia com a qual esse elétron sai do cátodo. Como que eu controlo a energia que ele sai? Aumentando ou diminuindo a diferença de potencial entre os polos. Quanto maior a diferença de potencial, com mais velocidade e energia cinética ele é ejetado. Quanto mais energia ele é ejetada, mais varia o tipo de interação dele lá com o anodo, e isso influencia na energia do raio-x que vai ser emitido. Então eu vou ter raio-x de mais ou menos energia, de acordo com a energia do elétron, a energia cinética do elétron que é emitido do cátodo. E aí eu tenho diferenças na imagem também. Essa é a parte boa, como funciona e blá blá blá. Só que existem os efeitos colaterais do raio-x. Além de ser uma radiação ionizante, e isso por si só já tem os efeitos colaterais que a gente conhece, que a gente já discutiu, que é o fato dele ionizar suas células, ser perigoso, porque faz danos às células. Existem outros que são referentes à qualidade da imagem, à formação da imagem no raio-x. Um dos efeitos colaterais é o efeito fotoelétrico. Vocês lembram do efeito fotoelétrico? Acho que vocês veem isso no ensino médio. Fora a questão de efeitos da radiação ionizante mesmo, efeitos radiobiológicos, eu não vou falar disso agora. Eu vou falar só da questão dos efeitos para a formação da imagem no raio-x, na radiografia, tá? Então, o que influencia nisso? O que pode tornar uma imagem pior ou melhor
na interação do raio-x com o corpo da pessoa, com o material biológico, com a célula. Bom, aí podem acontecer algumas coisas. O que a gente quer que aconteça? A gente quer o seguinte, que ou o raio-x atravesse o corpo da pessoa, lá o braço, por exemplo, sem interagir com nada e vai bater no filme, ou você quer que ele seja absorvido pelo material biológico e não chegue no filme, tá certo? Um dos efeitos que podem acontecer é o efeito fotoelétrico. O raio-x interage com um átomo lá do corpo da pessoa e essa energia do raio-x é absorvida totalmente por um elétron que faz esse elétron ser ejetado com uma energia cinética grande. Então toda a energia do raio-x vai ser absorvida e esse elétron vai ser ejetado. Esse é o efeito fotoelétrico. Tá? Ele tem um problema, esse efeito fotoelétrico. O problema desse efeito fotoelétrico é que ele não é só um efeito elétrico, ele é um efeito fotoelétrico. Se você arranca um elétron, se esse raio-x está arrancando um elétron do átomo lá do corpo da pessoa, significa que essa vacância do elétron que foi arrancado vai ser preenchida e aí você vai ter emissão de energia na forma de luz. Por isso que ele é fotoelétrico. Sai o elétron e sai um fóton de luz, né? E essa luz que sai pode marcar o filme. E aí você tem uma marcação de um falso positivo, né? Então isso não é desejado. Tem um outro efeito que não é desejado também, que é o efeito Compton. O efeito Compton, ele é um pouco mais problemático, porque é o seguinte, o efeito Compton é quando a energia do raio-x que chega lá num átomo qualquer do corpo da pessoa, ele é absorvido parcialmente por um elétron. Então esse elétron é ejetado, ele absorve a energia do raio-x suficiente para ser ejetado, mas ele não absorve toda aquela energia do raio-x. Então esse raio-x continua passando, ele tem uma parte da energia absorvida e continua, então ele sofre um desvio. Então imagina o que isso acontece com a imagem. Aquele raio-x que deveria bater num certo ponto do filme, ele vai ser desviado e vai bater em outro. Então é como você criasse fantasmas no filme. Falsos positivos também, né? Na radiologia, existe uma faixa de energia do raio-x produzido, em que você vai produzir mais efeito fotoelétrico e numa outra faixa você vai produzir mais efeito Compton. Então trabalha-se para que você, uma faixa intermediária, para você evitar a formação de muito efeito Compton e evitar muita formação de efeito fotoelétrico. O efeito fotoelétrico é menos pior. Ele, na verdade, influencia muito pouco na formação da imagem. O Compton é que é mais problemático. Então, você costuma trabalhar em faixas de energia mais próxima da geração do efeito fotoelétrico. Então, olha só, por hoje, eu queria falar de raio-x para vocês, isso, principalmente a história, como ele é produzido e qualidade da imagem, basicamente. Né? O que você pode mexer para alterar a qualidade da imagem. Eu tinha mostrado umas imagens aqui para vocês de alteração por amperagem, por voltagem, e quais são os efeitos colaterais que o raio-x pode fazer na imagem depois que ele interage com o material, né, que está sendo radiografado. Tá? Leiam um pouco de material sobre raio-x, aprendam mais um pouco. Espero que tenham aproveitado. Um abraço para vocês.